Todos de pé. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Nossos lábios se abram agora, Deus salve esta hora da nossa oração. Esta festa de paz e alegria, saudamos Maria, Mãe da Conceição. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Este salve bendito entre a gente, divina semente em todo este chão. E quem ama vem sempre à frente, trazendo do ventre Jesus nosso irmão. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Oh Maria, contigo cantamos, ao Pai vos louvamos com toda emoção. Maravilhas de graça e de glória, na tua vitória, Mãe da Conceição. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Nossos lábios se abram agora, Deus salve esta hora da nossa oração. Esta festa de paz e alegria, saudamos Maria, Mãe da Conceição. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Celebremos noite e dia a Conceição de Maria. Senhora, palmas para Nossa Senhora Conceição de Maria. Então, com muita alegria, estamos vivenciando este momento tão especial. Cada noite é cada noite, né? Por isso que a gente procura vir todas as noites, a não ser que não possa mesmo. E hoje temos a alegria de acolher aqui o Padre Tomé. O Padre Tomé é do meu grupo de ano. Temos 16 anos de padre, né? Vamos dizer aí. Ela vai dizer ali. Mas é muito importante que a gente conheça o padre que está celebrando com a gente, né? Por isso que vamos ouvir rapidamente ali a equipe de comunicação. Neste 1º de dezembro, 5º dia da festa de Nossa Senhora da Conceição, 4º dia da novena, nós recebemos e acolhemos com muita alegria o Padre Tomé da Silva. O Padre Tomé não vem muito a esta paróquia, por isso ele não é tão conhecido por nós. Mas vamos conhecer um pouquinho. Padre Tomé é filho de Massapê, ele é pároco da paróquia de Nossa Senhora de Santana. Desde o dia 1º de agosto de 2008, foi ordenado sacerdote ao 25 de setembro de 1999, no mesmo ano em que Padre Eudes se ordenou. Antes de pastorear, em Santana ele assumiu a paróquia de Nossa Senhora do Rosário e em Guaíras, também da Diocese de Sobral. Padre Tomé vai pensar conosco o tema, visitar os presos dentro da temática da misericórdia. Nós acolhemos com muita amizade,
com muito carinho a este dinâmico anunciador da Boa Nova de Jesus. Nós o acolhemos com calorosos aplausos. Obrigado pelo acolhimento. Irmãos e irmãs, boa noite. Eu vos acolho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos abrir o nosso coração a Deus, reconhecer que somos necessitados da misericórdia, do perdão de Deus. Por isso, humildemente, peçamos a Deus perdão de nossos pecados, para bem celebrarmos os santos mistérios. Página 19, canto número 7. Que importa o que foi,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Toemos com alegria o hino de louvor. Página 21, número 10. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graça, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Salvai do Santo, salvai do Senhor, salvai do Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. Oremos. Ó Deus, que preparaste uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 34, versículos de 4 a 10. Moisés talhou, pois, 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e no dia seguinte, pela manhã, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor passou diante dele, exclamando: Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a 3ª e a 4ª geração. Moisés inclinou-se incontinemente até a terra e prostou-se, dizendo: Se tenho o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados, e aceita-nos como propriedade vossa. O Senhor disse: Vou fazer uma aliança contigo. Diante de todo o teu povo farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação,
a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor que faço por meio de ti. Palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita, o seu amor é para sempre. Os que temem o Senhor repita, o seu amor é para sempre. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Alguém do povo exclama como é grande Ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz. Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Canta, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim.
Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de saudar nesse instante meu caro amigo Padre Eudes, que saúdo com um abraço e as minhas orações. Padre Eudes, a gente conviveu durante vários anos no seminário e depois também do seminário a gente cultiva essa convivência fraterna. Nós somos 4 que se ordenaram no mesmo ano: Padre Eudes, Padre Júnior Melo, o Padre Magalhães e eu. Somos 4. Gostaria de saudar também as pastorais, os grupos, os movimentos, cada um de vocês que se encontra nessa bela praça, nesse ambiente tão agradável, onde a natureza também nos ajuda a rezar. E como é bom a gente estar no lugar onde a gente se sente bem estimulado para a oração. Vou dizer para o Padre Eudes: vocês têm a graça de ter essa bonita praça, né, para esses momentos. Em Santana, a gente faz sempre, celebra as missas, período das festas, sempre dentro da igreja, que nós não temos esse espaço assim tão amplo. Então, parabéns a vocês por esse belo espaço. Também eu não sou tão assim desconhecido, porque eu ando bastante aqui, só que para celebrar foram poucas vezes mesmo. Eu presidi a celebração aqui no período do nosso saudoso Monsenhor Edson. Depois que o Padre Eudes também se encontra, já vim já uma vez. E concelebrei já várias missas aqui nesta igreja. Mas realmente a convivência aqui com vocês é pouca. Meus caríssimos irmãos e irmãs, o período da festa é sempre uma ocasião para nós nos voltarmos mais para o Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós rezamos, que nós celebramos, nós devemos também viver a fraternidade entre nós. A oração para nos estimular, para nos levar sempre ao encontro do outro. E a temática desta festa, ela está seguindo também o ano temático em que o nosso querido Papa Francisco nos convoca para o ano da misericórdia. Daí vocês estão refletindo sobre as virtudes de misericórdia. É um momento para nós pensar um pouquinho, refletir se nós estamos sendo misericordiosos. Sede misericordiosos, porque o vosso Pai do céu é misericordioso. E o tema específico desta noite é visitar os presos. Não é nada fácil, meus irmãos. Talvez nós, quando escutamos esse tema, a gente pede, bate no coração
e certamente pede perdão a Deus, porque ainda é uma área que nós devemos muito. Não é fácil se visitar este ambiente tão complicado, desafiador para nós, mas é necessário. O critério último da salvação é o amor. Cristo se identifica com o pobre, o marginalizado, o faminto, isto é, naquelas situações que não desejamos viver e sentimos dificuldade em aceitar. A gente olha para a palavra de Deus, do Evangelho, e vamos encontrar tantas vezes Jesus se encontrando com pessoas em situações que nós temos dificuldade de fazer aquilo que Jesus fez. Olhar para essas pessoas com o mesmo olhar de Jesus, com a mesma caridade de Jesus. Às vezes, até no caminho para a igreja, quando a gente vem, a gente pode encontrar estas pessoas. Mas como eu falo aquele canto, devido à pressa para chegar à igreja, a gente esquece aquele irmão que muitas das vezes está caído, que está perto de nós. Mas nós vamos para a oração. Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que a verdadeira religião não é aquela que é marcada por ritualismos e cumprimento de preceitos. Afinal, não nos perguntará no dia do julgamento final se nós procuramos cumprir os preceitos religiosos, mas sim se formos capazes de viver concretamente o amor. O Evangelho nos ensina isso. E quando Jesus nos perguntar se nós visitamos os presos, se vestimos os nus, se demos acolhida àquelas pessoas que muitas das vezes não têm um espaço, os abandonados, qual será a nossa resposta? Ele vai nos perguntar, segundo o Evangelho, quantas missas eu frequentei, quantos textos eu rezei, mas se eu vivi concretamente o amor. Não que a oração não seja importante, como é, mas uma oração encarnada. Uma oração que me leva aí ao encontro destas pessoas. Se eu rezo e não sinto, não tenho essa capacidade de ir ao encontro do outro, esta oração precisa ser revista. Porque é fácil a gente rezar na igreja. É mais fácil ir à igreja todo dia, se for o caso. Agora, quantas vezes eu olhei para aquele irmão doente, preso, sofrido, abandonado? Quantas vezes eu fui à casa dessas pessoas? E o Evangelho está dizendo, no dia do julgamento final, Jesus vai olhar para o amor que fizemos ou deixamos de fazer. Veja como é importante nós rezarmos, mas viver esta oração no dia a dia. Jesus veio nos mostrar, fazer visível o amor que Deus tem por nós, o amor ativo que leva a sério a realidade das pessoas.
Um amor que cura, que perdoa, que levanta, que cuida. Um amor que se aproxima e devolve a dignidade perdida. E aqui nós lembramos do bom samaritano. Esse amor que devolve a dignidade daquele que está caído. Aí vai o bom samaritano, vê a situação, levanta o caído, cura, sara as feridas. É um amor, meus irmãos, que olha para os necessitados. Depois de tantas pessoas que passaram por aquele caído, não fizeram nada. Mas veio o bom samaritano, que viu, encontrou naquele irmão o próprio Jesus. Como é difícil nós vermos no irmão a presença de Jesus. E tantas vezes Jesus se manifesta a nós numa pessoa. E nós escutamos muitas vezes também o Evangelho falar. Jesus se apresenta ao mais simples. Se apresenta para nós através das pessoas que muitas das vezes nós temos dificuldade de acolher em nossa vida. A dor não é capaz de apagar a esperança. Nos faz lembrar uma experiência vivida por Pedro e Paulo na prisão. Veja como essa realidade, meus irmãos, é desde que o homem é homem. São Pedro e São Paulo passou por esta realidade. Estava na prisão. E vejam uma pessoa que é encarcerada, que é tirada a sua liberdade. O que não passa pela sua cabeça? O sentido de vida perde se não tiver algo maior, mais profundo. Aí nós vamos aprender aqui de São Pedro e São Paulo, que eles não se deixaram levar por esta realidade de sofrimento. Mas na prisão eles rezavam. E a comunidade também rezava por eles. Foi isso que sustentou a vida deles na prisão. E lá na prisão, São Paulo e São Pedro foram o testemunho da sua fé. São Paulo escreveu da prisão, escreveu cartas, manifestando a sua fé, mesmo aprisionado. Porque às vezes é difícil, a gente está numa situação difícil, e a gente pensar como pensou São Pedro e São Paulo e tantos outros. Também foram privados da liberdade. Nesse instante, teve algo que o sustentaram, que não deixou cair no desespero, na escuridão, que pode brotar da falta de sentido. Foi a oração pessoal e comunitária. Eles rezavam e por eles rezavam. Eram duas ações que sustentam a vida e a esperança, que incentiva a prosseguir o caminho. É muito bonito a gente, quando lê essa passagem de São Pedro e São Paulo, como a comunidade ficou vigilante através da oração. Enquanto isso, lá também eles rezavam. E essas duas ações, pessoal e comunitária, sustentaram tanto São Pedro como São Paulo. Veja o valor, a importância, a grandeza da oração na nossa vida, meus irmãos. Quando a gente encarna essa oração, quando a gente torna vida na nossa vida, oração é para isso. É para que eu me torne uma pessoa que dê sentido à minha vida e à vida dos outros também. Então São Paulo e São Pedro conseguiram fazer isso. Deram sentido à sua vida lá no cárcere.
Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela não fica detida no seu passado. Isso aconteceu com os dois. Jesus entrou na vida deles. Ele não se sentiu uma pessoa aprisionada, mas livres, um coração livres, pensando em algo muito maior do que aquele espaço físico, mas começa a olhar o presente de outra forma, com outra esperança, começa a ver a sua vida, a si e a realidade. Ou seja, a vida, Jesus na nossa vida transforma, dá um sentido e nos impulsiona para a frente. Não para ficarmos pensando no passado, porque às vezes a gente é muito de ficar preso ao passado. E quando a gente fica preso ao passado, muitas das vezes a gente fica preso a sofrimento. E ficar preso a sofrimento não é bom. Fixemos no rosto de Jesus crucificado, no seu olhar. Todos podemos encontrar espaço para colocar junto dele as nossas feridas, as nossas dores e também os nossos pecados. É olhando, meus irmãos, para o rosto sofrido de Jesus, que nós vamos poder também colocar lá o nosso sofrimento, as nossas dores, mas sobretudo as nossas esperanças. Nas suas chagas encontra lugar as nossas chagas, para serem curadas, lavadas e transformadas, ressuscitadas. Quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, a gente ganha um outro sentido. E a gente encontra forças para lutar, para caminhar. Quanto sofrimento Jesus viveu por nós. E venceu. E se Jesus venceu, se eu estou com Ele, eu também haverei de vencer. Ele morreu por vós, por mim, para nos levantar. Esta entrega nos move a trabalhar pela nossa dignidade. E não só a nossa, mas também dos nossos irmãos. De tantas pessoas que perderam a sua dignidade, que não são mais vistas como seres humanos. E às vezes essas pessoas não estão distantes de nós, mas estão perto. Tanto sofrimento que a gente escuta, que a gente vê nos dias de hoje. E uma cena que não saiu da minha cabeça, foi aquela cena dos refugiados, onde aquela criança foi tirada morta das águas. Eu creio que vocês perceberam aquela cena. Para mim, aquela criança é uma mártir. Ela precisou morrer para o mundo se dar conta de que está com os olhos vendados. Quantos e quantos refugiados morreram e nada era feito? O mundo estava com os olhos fechados, vendados. Aquela criança chamou a atenção do mundo todo. E a partir daquele dia, daquela cena, o mundo começou a olhar com um olhar diferente para os refugiados. Para tantos e tantos que morreram, que continuam a morrer para sobreviver, na tentativa de viver. Veja a busca pela vida, meus irmãos. Como às vezes leva a pessoa a se arriscar, a correr riscos.
morreram muitas pessoas, muitas crianças. Mas aquela criança foi um símbolo para chamar a atenção de todos nós para as realidades que às vezes são palpáveis, concreta no nosso meio. O Papa, por exemplo, está visitando agora a África, para que um lugar mais sofrido do que aquele. Tantas crianças também que morrem a cada dia com fome, que não tem o que comer. E o repórter perguntava por que ele estava visitando a África. Nós estamos acompanhando os perigos do terrorismo e ele está correndo também esse perigo. E ele dizia, simplesmente para chamar a atenção do mundo para esta realidade de pobreza e de sofrimento. Pablo está sendo nesse instante também uma voz profética, uma voz de Deus para o mundo. Um mundo cruel, um mundo que abandona os seus. E nós precisamos, meus irmãos, ter essa misericórdia, essa compaixão. A mesma compaixão de Jesus deve nos acompanhar. E pelo fato de nós vermos tantas desgraças no mundo, tanta miséria, tanto sofrimento, às vezes não nos toca mais. Nós já vemos uma realidade que é comum. A gente precisa ter essa sensibilidade. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos perder a sensibilidade, a compaixão. Isso é inerente a nós. Então peçamos a Deus e a Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, que abra o nosso coração, que abra também o nosso olhar, para que a gente não fique cegos, que a gente não fique mudos, que a gente não fique surdos diante de tudo isso que está a nossas vistas. Que Deus faça com que essa festa seja esse momento de retiro, onde vocês possam aqui fortalecer a fé de vocês para viver este amor concreto na vida de cada irmão e cada irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora levar a Deus Pai as nossas preces. A cada prece, digamos, pela intercessão de Mãe de Misericórdia, atendei-nos, Senhor. Pela intercessão da Mãe de Misericórdia, atendei-nos, Senhor. Para que os grupos de pastoral hoje homenageado tenham a possibilidade de conhecer melhor a família e partilhar os conhecimentos e experiências sobre higiene e cidadania, prevenção de doenças, acidentes, dentre outros cuidados, rezemos ao Senhor. Pela intercessão da Mãe de Misericórdia, atendei-nos, Senhor. Senhor, pelos nossos romeiros, visitantes, conterrâneos, que neste período buscam o dom da hospitalidade do povo desta cidade, para que sejam bem recepcionados, acolhidos por nossos paroquianos, rezemos ao Senhor. Pela intercessão da Mãe de Misericórdia, atendei-nos, Senhor. Para que a Eucaristia se faça a voz dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto na agricultura quanto na pesca, que ressoe forte e convincente na necessidade de nossa preservação do meio ambiente, que é jardim de Deus e fonte de nossa sobrevivência, rezemos ao Senhor. Pela intercessão da Mãe de Misericórdia, atendei-nos, Senhor. O Senhor, para que tenhamos forças de sair ao encontro das pessoas, entrar, dialogar, frequentar, acompanhar, anunciando a boa nova do ano de Santa Misericórdia, rezemos ao Senhor.
Pela intercessão da Mãe de Misericórdia, atendei, Senhor. Senhor, para que os movimentos do Terço dos Homens de nossa paróquia cresçam unindo das famílias dos nossos setores paroquial, rezemos ao Senhor. Pela intercessão da Mãe de Misericórdia, atendei, Senhor. Atendei, Pai de bondade, as nossas preces que foram manifestadas. Acolhei também aquelas que estão no nosso coração, que tu bem sabes. Nós te pedimos por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto na página 24, número 17. Por intermédio do teu nome, queremos nossos dons oferecer. O povo não tem pão e passa fome, espera nossa oferta acontecer. Maria, medianeira divinal, se pedes teu Jesus atende.